O Beryl é um espadachim de meia idade que toca um dojo no meio do nada e leva uma vida tranquila. Um dia, enquanto treina, o pai dele solta que gostaria muito de ter uns netinhos pra cuidar. Já faz anos desde que Beryl assumiu como instrutor por ali, mas ele continua solteiro do mesmo jeito. O nosso prota diz que anda ocupado demais cuidando do dojo da família pra pensar em ter filhos, mas o velho ainda insiste pra ele pelo menos tentar. Ele até sugere que o Beryl poderia dar uma investida em algumas das suas alunas, só pra casar logo, mas ele recusa por motivos óbvios, não é mesmo? E éticos. O dojo está na família de Beryl há gerações, e ele tem se dedicado bastante desde que assumiu o posto do pai. Ele já teve sonhos de fazer algo grande, tipo virar um mestre espadachim super renomado, e embora ele saiba que luta melhor do que a maioria das pessoas, ele não acha que tem nível para esse título. Ainda assim, ele se considera um bom professor. Vários alunos saíram de lá e viraram espadachins de respeito. Depois do treino, ele volta para casa e janta com os pais, mas o pai dele continua batendo na mesma tecla: arranja uma esposa logo, mano, e sai da minha casa. Ele até tenta convencer a esposa a dar uma prensadinha no Beryl, mas ela diz que essas coisas levam tempo, então ele não precisa se apressar. Porém, deixa claro que também quer um netinho, e o nosso prota quase se engasga com a comida, porque isso é bem mais complicado do que parece, mano. Nem namorado ele tem, e não é como se uma garota linda fosse simplesmente aparecer na porta dele, não é mesmo? E adivinha, o Beryl abre a porta e dá de cara com uma garota bonita, que o cumprimenta o chamando de mestre, e olhando melhor ele a reconhece, é a Lúcia, a sua ex-aluna. Ele então a convida para entrar e oferece uma xícara de chá para colocarem o papo em dia. O Beryl lembra que ela sempre foi uma aluna talentosa, mas jamais imaginaria que ela se tornaria comandante da Ordem Real dos Cavaleiros. Enfim, ele pergunta o motivo da visita, e a Lúcia explica que uma das funções de comandante é treinar novos recrutas, então ela mesma indicou o Beryl como instrutor especial de armas. E olha só, a proposta foi aprovada pela Ordem Imperial. Ela veio pessoalmente dar a boa notícia. O Beryl não pediu para ser instrutor imperial, então ele até pensa em recusar a oferta, mas o pai dele já manda real: aí seu merda, tem gente que é executada por recusar esse tipo de coisa. Desobedecer uma ordem imperial pode dar ruim, mano, então o nosso prota não pode simplesmente ignorar a situação. A Lúcia então tenta o tranquilizar, dizendo que ele não vai ser executado se recusar, mas provavelmente vai se meter numa encrenca daquelas, então é melhor aceitar logo. Ela já tem até uma carruagem esperando para levá-los para a capital. Eles podem sair agora mesmo, e amanhã ela explica direitinho como vai ser o novo trabalho dele. O Beryl mal tá acreditando nessa patifaria, que a Lúcia tá esperando que ele largue tudo assim, de uma hora pra outra, mas o pai dele já comprou a ideia rapidinho. Ele deseja boa sorte pro filho e ainda manda ele aproveitar a viagem pra arrumar uma esposa. E no fim das contas, o nosso prota prefere não descobrir o que seriam essas consequências graves, e decide aceitar o convite e seguir com a Lúcia pra capital. E durante o caminho, ele repara que ela ainda usa a espada que ele deu pra ela quando se formou no dojo. É uma tradição, todo aluno graduado ganha uma, e a Lúcia sempre cuidou com carinho da dela. E o Beryl até fica feliz por ela valorizar tanto o presente, mas comenta que ela merecia uma espada melhor, afinal agora ela é a comandante e tudo mais. Ela, no entanto, responde que essa é a espada perfeita pra ela, e é aí que a Lúcia comenta que está super animada porque o caipira mestre espadachim finalmente vai chegar na capital. O Beryl fica confuso, ele não é nenhum caipira e definitivamente ele não é um mestre espadachim, mas ela explica que no mundo da espada o nome dele é bem conhecido. Ele treinou dezenas de alunos que viraram lendas, então sim, mano, ele meio que virou uma lenda viva, só não curte muito o apelido. Pouco tempo depois, eles chegam na capital real, e a Lúcia deixa o Beryl numa estalagem onde ele pode descansar, e promete buscá-lo no dia seguinte. No outro dia, ela leva o nosso prota direto pro castelo e o apresenta à Ordem dos Cavaleiros. Ela já chega falando que ele é tão forte que nem ela conseguiria vencê-lo, então os recrutas deveriam se sentir honrados por aprender com alguém tão habilidoso. Mas claro, nem todo mundo ficou feliz com isso. Alguns cavaleiros não acham que o nosso prota merecia estar numa posição tão alta. Um deles em especial não curte nem um pouco essa ideia aí, que se foda ele, mano, na minha opinião. A Lúcia dá os parabéns pra ele por ele ter virado oficialmente um instrutor especial. Ela explica que ele só vai precisar dar aulas 3 ou 4 vezes por mês, então ainda vai sobrar tempo para cuidar do dojo. De repente, uma garota surge do nada correndo, e mal consegue esconder a empolgação ao reencontrar o seu mestre, e o nome dela é Karune, aluna do dojo de 2 anos atrás. Ele lembra que o sonho dela era entrar na ordem, e agora ela tá lá, mesmo que ainda seja apenas uma recruta. Ainda tem muito chão pela frente, mas ela tá feliz da vida por treinar com o nosso prota de novo, e para a Lúcia,
o sentimento é o mesmo. Mais tarde naquele dia, o nosso prota volta pra casa, mas ao abrir a porta, ele dá de cara com mais uma surpresa. Outro ex-aluno veio visitá-lo, e o nome dele é Hendrid, que aparece para apresentar a sua esposa e filho recém-nascido. O Beryl fica feliz e todo contente por ver que o rapaz está indo bem, mas ele nem consegue falar muito. O pai dele já chega cortando e dizendo que o filho só deve voltar pra casa quando tiver uma esposa e um bebê, igual o Hendrid. Falando nesse safado, depois que ele se formou no dojo de Beryl, ele virou um aventureiro de rank platina, o que, convenhamos, não é pouca coisa. Mas agora que virou pai, ele tá querendo se aposentar e voltar pra vila. E o nosso prota fica surpreso de ver que ele tá largando um título desse assim, sem mais nem menos. Mas pensando bem, ser aventureiro é perigoso, e com um filho pra cuidar, o cara deve tá querendo algo mais tranquilo. E enquanto tá ali batendo papo, o Hendrid diz que vai dar o seu melhor pra cuidar do dojo. Só que o nosso prota nem sabe do que ele tá falando. Aí o pai dele explica: como o Hendrid é habilidoso, ele pode assumir o cargo de instrutor no lugar do Beryl. Ou seja, o velho tá basicamente expulsando o próprio filho de casa, mesmo o Beryl sendo dono do lugar. No dia seguinte, o Beryl explica tudo para a Lúcia, dizendo que agora precisa encontrar um lugar para morar na cidade. A pousada onde ele dormiu ontem era boa demais pro seu gosto e pro bolso dele, então ele quer algo mais simples. Nisso, a Lúcia se oferece para ajudar na busca, toda empolgada. Inclusive, ela já até solta que ele pode ir lá morar na casa dela, se ele quiser. Mas o nosso prota acha que isso seria meio inapropriado e acaba recusando, deixando a Lúcia visivelmente decepcionada. E para mudar esse assunto aí, ela pergunta se ele topa almoçar com ela, já que tá na hora. Os dois então saem para procurar um restaurante. No caminho, uma moça passa e simplesmente manda uma indireta pesada. Ela chama a Lúcia de descarada por andar pela cidade com um homem, ainda mais por cima chamando ele de mestre na maior naturalidade. A garota acha um absurdo uma comandante dos cavaleiros ficar de rolezinho com um cara qualquer. O nosso prota, que tava tentando passar despercebido, até baixa a cabeça para evitar essa confusão aí, mas a garota faz questão de puxar o capuz dele, e assim que vê o rosto, ela já solta um mestre também. O Beryl fica todo perdido, sem ideia de quem é ela, e aí ela se apresenta como Serena. Ela diz que ele salvou a vida dela e a ensinou a usar uma espada. Nisso ele leva um tempo para lembrar, mas aos poucos ele recorda. Há uns 20 anos atrás, ele achou uma garota ferida, cuidou dela e acabou virando seu professor. Depois disso, ele nunca mais teve notícias dela. Agora ela tá ali, vivona, e com o título de aventureira de rank preto. O Beryl então fica feliz de ver que ela se saiu tão bem, e a Serena até pede desculpas por não ter visitado ele esse tempo todo, mas também quer saber o que ele tá fazendo na capital de repente. A Lucy explica que o Beryl foi nomeado como instrutor especial da Ordem dos Cavaleiros, então ele vai se mudar pra capital, e ela tá lá pra ajudar ele a achar uma hospedagem bacana. Mas aí a Serena entra no papo dizendo que ela é muito mais experiente nessa coisa de achar um lugar pra ficar, já que ela vive como aventureira. E claro, isso vira motivo para começar uma discussão. As duas simplesmente começam a bater boca sobre quem vai ajudar o nosso prota a procurar um lugar pra morar. No fim, com a ajuda das duas, ele acaba achando uma hospedagem que combina com ele, e ele agradece sinceramente, mas ele pede que por favor elas parem com essas brigas, porque ele não aguenta mais essa gritaria toda. E por respeito ao nosso prota, as duas sossegam e volta pra casa em silêncio. O Beryl observa tudo da janela, e apesar de não estar 100% animado com a vida agitada da cidade, ele até que acha bom ter gente por perto que se importa com ele. No dia seguinte, a Ordem dos Cavaleiros está em treino como sempre, e o vice-comandante Hamlet está botando todo mundo no bolso com as habilidades dele. Depois de vencer um parceiro de treino, a Lúcia solta uma bomba. Houve uma mudança na agenda. Agora, em vez de treinar com o Beryl uma vez por semana, ele vai dar aula a partir de hoje mesmo. Então ela espera que todo mundo se esforce mais do que nunca. O Beryl diz que tá feliz por estar ali, mas antes mesmo de começar, o Hamlet se aproxima e diz que quer falar uma coisa. Para ser um instrutor especial da Ordem, o nosso prota teria que ser muito forte. Então o Hamlet desafia ele para um duelo. E não é por desrespeito não, mano. Ele só quer ter certeza de que o Beryl é a altura do cargo. E como vice-comandante, ele pode fazer esse tipo de desafio. E a Lúcia, claro, já aprova na hora, o que deixa o nosso prota pensando que ela precisava parar de aceitar essas coisas por ele. Mas já que foi um desafio, ele não tem muito o que fazer. Seria bem feio pra Lúcia se o cara que ela recomendou perdesse fácil. Então ele decide se esforçar. O duelo então começa com o Hamlet indo com tudo pra cima, e o Beryl começa a parar os golpes e se impressiona com a força e a velocidade do cara, mas percebe que se conseguir rebater um dos ataques no momento certo, ele vai deixar o Hamlet vulnerável. E dito e feito, ele faz isso e fica cara a cara com o inimigo. Numa luta real, ele teria perdido a vida. Pronto pro Beryl. Ele
Eles então voltam para suas posições iniciais e o Helmets parte para cima de novo. O Beryl continua achando que ele é incrivelmente forte, mas os golpes são previsíveis, então ele consegue defender numa boa. O Helmets percebe que ele não vai acertar o nosso prota se ele não usar tudo que tem e manda o golpe especial dele, a técnica da lâmina uivante, e ela é tão forte que teoricamente ninguém conseguiria bloquear, mas na hora que o golpe é lançado, o Beryl simplesmente desaparece e reaparece atrás dele, com a espada encostada no pescoço do Helmets. A vitória é do Beryl. O Helmets fica todo brabo, ele fica impressionado com a técnica e pede desculpas por ter sido arrogante, e mais tarde o Helmets até organiza uma festa para dar boas-vindas ao novo instrutor, mas ainda tá curioso como o Beryl conseguiu escapar da técnica giratória, e o Beryl explica que ele só se moveu junto com o giro do golpe, o que fez ele parar atrás do Helmets. De qualquer forma, o Helmets está animado para treinar com o Beryl, e o resto do grupo também. Já faz uma semana desde que o Bar virou instrutor, e enquanto dois cavaleiros treinam juntos, ele se aproxima para dar uns toques. Ele tava de olho em como eles lutavam, a técnica até que era boa, mas a noção de distância nem tanto. Ele mostra que se você prestar atenção demais na espada do oponente, ele pode chegar perto de você sem você nem perceber. Pode até parecer besteira, mas numa luta de verdade, meio passo faz toda a diferença entre vencer e levar uma espadada. E o nosso prota achou que tava passando só umas dicas básicas, mas pelo jeito que o pessoal olhou pra ele, parecia que o cara tinha acabado de lançar a melhor rima da história. Desde a luta dele com o Helmets, tudo que o Beryl fala virou lei entre os cavaleiros, e ele tem que admitir que isso facilitou muito o trabalho. E quando o treino acaba, o nosso prota se senta para dar aquela relaxada, e o Helmets aparece com uma toalha para ele enxugar o rosto. Minutos depois, a Karune chega perto e pergunta se ele tem algum plano pro resto do dia, e como ele não tinha nada em mente, ela se oferece para mostrar a cidade. Pensando bem, o Beryl percebe que ainda não viu quase nada de Beltane, então ele topa o passeio. Enquanto isso, a Halúcia tá ocupada numa reunião com os oficiais do reino, passando um relatório sobre o estado da Ordem dos Cavaleiros, especialmente sobre o novo instrutor especial que foi contratado. Ela garante que o nosso prota superou todas as expectativas, e como não tem mais o que discutir, a reunião termina. Quando era criança, os pais de Halúcia levaram ela pro dojo do Beryl para aprender a se defender, e desde o primeiro encontro, ela viu que ele era gente boa. No dojo, ele fazia ela treinar os golpes de espada e pular de toco em toco para trabalhar a mobilidade. Também passavam os exercícios de força e mesmo com métodos meio controversos, logo ela tava super à vontade com a espada na mão. E um dia, o nosso prota perguntou se ela queria um combate de treino e ela topou na hora, animada para mostrar tudo o que tinha aprendido. Só que quando foi encarar o mestre, percebeu que não dava para achar nenhuma brecha na postura dele. Como ela cresceu treinando com o Beryl, achava que todos os instrutores eram naquele nível, mas um dia ele levou seus alunos para uma batalha simulada contra outro dojo, e foi aí que ela caiu na real. O cara que lutou com ela era cheio de falhas e tinha a paciência de uma pedra, atacava sem pensar. Como era de se esperar, a Halúcia passou por cima dele fácil, sem nem suar, mano. Depois da luta, o Beryl e os alunos voltam caminhando pro dojo, e ele fica feliz por terem enfrentado estilos diferentes. Nessa, a Halúcia pergunta se o dojo do Beryl é melhor que os dos outros, mas ele diz que não curte pensar assim. Ganhar é até legal, mas o importante mesmo é o que você aprende com a experiência. Ela entende o ponto, mas aí percebe que perdeu o prendedor de cabelo, e como é algo importante pra ela, ela avisa o Beryl que vai voltar pra procurar. E quando ela chega lá, começa a buscar, mas infelizmente o cara que ela derrotou já tinha achado. Por um momento parece que ele vai devolver na boa, mas seria fácil demais a bondade. Em vez disso, ele joga o prendedor pra dentro do dojo e avisa que se ela quiser de volta, ela teria que enfrentar todos eles de uma vez. Ela pode ter vencido na simulação, mas ele está certo de que com os outros amigos ao lado, dessa vez ele ganha. E considerando o quão ruim os outros eram com a espada mais cedo, a Halúcia até tinha uma boa chance de vencer todo mundo sozinha, mas ela sabia que o Beryl não ia curtir a ideia se ela usasse as habilidades dela para sair batendo nos outros. Então ela só ficou parada, pronta para levar umas pancadas. Só que antes do safado valentão acertar o rosto dela, o nosso prota aparece do nada, entra na frente e toma o golpe por ela. Então ele olha pros moleques e pergunta se é assim mesmo que eles querem usar o que aprenderam com a espada. O valentão Bocó ainda não entendeu que tá sendo um babaca e tenta acertar o nosso prota na cabeça. Só que dessa vez o Beryl desvia fácil e desarma ele num piscar de olhos. Depois ele ainda bloqueia os golpes de vários amigos do cara. Mas antes que a coisa piore, o mestre do dojo aparece, tendo ouvido a bagunça e corre pra ver o que tá rolando. Ele fica super decepcionado
decepcionado com a atitude dos alunos. Ele se ajoelha na frente do nosso prota e pede 1000 desculpas, prometendo que isso nunca mais vai acontecer. E na volta pra casa, o Beryl caminha com a Lúcia e explica que ficou com um pressentimento ruim quando ela foi buscar o prendedor de cabelo, então decidiu seguir ela só pra garantir que tava tudo bem. E a Lúcia fica se sentindo mal, porque o Beryl acabou se machucando por causa dela, mas ele garante que o golpe nem foi grande coisa, e além disso, ela não fez nada de errado, então não tem por que se culpar. Na real, ele até acha que foi culpa dele, por ter deixado uma aluna entrar numa situação potencialmente perigosa sozinha. Nisso, os anos se passam, e agora a Lúcia tá de novo num combate de treino com o Beryl. A forma dele continua impecável, mas dessa vez ela consegue acompanhar o ritmo e até marca um ponto. O nosso prota fica surpreso com o quanto ela melhorou e decide que ela está pronta para se formar, e ele entrega a espada cerimonial de graduação para ela. Nessa altura, a Lúcia já tinha percebido de que o Beryl não tem nem noção do quanto é habilidoso com a espada, e mesmo sem querer sair do dojo porque ainda tinha muito para aprender com ele, ela não quis causar problemas, então aceitou a graduação, mas decidiu que provaria que os ensinamentos do Beryl eram superiores a todos os outros. Ela entrou num programa da Ordem dos Cavaleiros e fez o teste de admissão. Como esperava, ninguém ali chegava perto do nível do Beryl, nem os avaliadores conseguiam acompanhar ela, quem diria enfrentar o próprio mestre. O Beryl tem reflexos quase sobre-humanos e uma percepção muito além do normal. Pra a Lúcia, não há dúvida, ele é o melhor espadachim do mundo, mas o Beryl não tem noção disso, e sendo quem é, provavelmente viveria a vida inteira no anonimato, feliz da vida. Só que a Lúcia não ia deixar isso acontecer. Com as habilidades que aprendeu, ela foi subindo aos poucos na hierarquia da Ordem dos Cavaleiros, sonhando com um dia em que teria poder suficiente para apoiar o nosso prota. E quando finalmente virou comandante dos Cavaleiros, já fazia mais de 10 anos que ela tinha saído do dojo, e nesse tempo o Beryl tinha ficado ainda mais incrível do que ela lembrava. Ela ainda se sentiu um pouco culpada por nomeá-lo como instrutor sem perguntar antes, mas foi a única forma de tirá-lo da vila e fazer com que ele ganhasse algum reconhecimento. Nisso, ela volta pro salão de treinamento e encontra com o Helmets perguntando como foi o treino com o nosso prota. O Helmets responde todo animado dizendo que foi incrível e que aprenderam demais com ele hoje. E como não vê o Beryl por ali, a Lúcia pergunta se ele já tinha ido embora, mas o Helmets explica que ele saiu com a Karune, que queria mostrar a cidade pra ele. A Lúcia sente uma pontinha de ciúmes ao ver isso, afinal a Karune basicamente chamou o nosso prota para um encontro, e ela mesma bem que podia ter tido essa ideia primeiro. Enquanto isso, no passeio da Karune com o Beryl, ela mostra todas as lojinhas ilegais da cidade, e enquanto eles andam pelo mercado, o Beryl escuta alguém chamando por ele, e quando se vira, vê uma garotinha vindo em sua direção. Ela tá chamando ele de mestre, então deve ter sido uma aluna dele, mas ele não consegue lembrar quem é. Ela fica meio desapontada por ele ter se esquecido, e aponta para a espada que carrega para refrescar a memória dele. Ela se formou no dojo dele. O Beryl pensa mais um pouco e aí finalmente se lembra. O nome dela é Face, e sim, ela já foi aluna dele. Ela treinou por 2 anos ao lado da Karune, embora estivesse bem diferente naquela época, e já fazia mais de 5 anos desde a última vez que o Beryl viu ela, então era de se esperar que tivesse mudado bastante. E parece que ela tá indo muito bem na capital, agora ela é a estrela principal da tropa mágica. O Beryl fica feliz em saber que ela tá se dando bem, mas aí fica surpreso por ela estar na tropa mágica, já que não lembra de ter ensinado nada de magia pra ela. A Karune pergunta se a Face tá ali pra fazer compras, e ela explica que veio comprar uns acessórios mágicos. O nosso prota nunca tinha ouvido falar disso, então a Face pega um e mostra pra ele, explicando que com esses itens qualquer pessoa pode usar magia. Ela consegue usar magia sem precisar de acessório nenhum, o que deixa o nosso prota bem surpreso. Nisso, eles ouvem uma mulher gritar porque acabaram de roubar a bolsa dela. O nosso prota já se prepara pra correr atrás do ladrão, mas antes mesmo dele dar um passo, a Face fala que ele pode deixar com ela. Nisso, ela saca a espada, cobre ela com magia e dá um golpe no ar em direção do cara. A lâmina solta uma rajada mágica que prende as pernas do ladrão, e assim que ele cai no chão, a Karune vai até lá e segura ele. E o nosso prota ficou muito impressionado com a forma como as duas lidam com a situação, principalmente com a magia da Face. Ele nunca viu nada assim antes. E o Beryl também fica todo feliz em ver que ela ainda usa os ensinamentos dele. No dia seguinte, o Beryl acorda cedo para dar uma voltinha pela cidade, e no meio do passeio ele ouve que alguém tá chamando o nome dele. Quando ele se vira, ele vê uma garotinha parada ali e pergunta se ela tá perdida, e a menina já dá um esporro no cara, dizendo para ele parar de tratar ela como uma criança, porque
porque ela é a chefe da tropa mágica, mas o Beryl acha que é só uma brincadeira, então ele não acredita nela. Nisso a menina começa a se irritar porque ele não leva ela a sério, então mostra do que é capaz. Ela solta uma bola de fogo enorme com um dedo só, e aí sim o Beryl acredita, mas ele fica pasmo ao ver uma garotinha com tanto poder assim. Nisso ela manda ele parar de chamá-la de garotinha e diz que o nome dela é Lucy e que ela é uma adulta de verdade. A Face contou tudo sobre o Beryl para ela, então ela quis muito conhecer ele pessoalmente. Para Lucy, o Beryl deve ser um professor incrível, porque a Face é um monstro na espada, mas o nosso prota dá todo o crédito para a Face, dizendo que ele só ensinou o básico, o resto foi o esforço dela mesmo. Eles vão andando e conversando, e no fim a Lucy acaba levando o nosso prota para um campo aberto, e qualquer jogador de Dark Souls sabe o que isso significa. A Lucy adora magia e treina todo dia para ficar cada vez melhor, mas ela nunca encontra alguém à altura para treinar com ela. Só que o nosso prota é praticamente uma lenda, então ela acha que ele vai ser um desafio e tanto. E sem dar tempo nem para resposta, ela logo já manda uma bola de fogo na direção dele. O nosso prota salta para trás e desvia na hora. Ele até preferia evitar esse tipo de confronto, mas com o jeito que a Lucy tá olhando para ele, ele já entendeu que não vai sair dali sem lutar. A Lucy continua lançando bola de fogo atrás de bola de fogo, mas o Beryl tá desviando e aparando tudo na maior agilidade. Então ela resolve mudar de tática e manda ver com magia de gelo, criando 3 bolas de gelo enorme. Ela joga essas bolas nele, lá ele, e mesmo sendo grandonas, lá ele, o Beryl parte tudo no meio com um golpe só de espada. E depois de ver que o nosso prota é capaz, a Lucy fica ainda mais animada com a luta. Mas o Beryl já tá querendo encerrar isso logo, então ele parte correndo pra cima dela. Ele não quer machucar ela de verdade, só dar uma pancada com o cabo da espada para apagar ela rapidinho. Só que bem na hora que ele tá quase alcançando, a Lucy se envolve em chamas para forçar o Beryl a se afastar. Por um instante ela ficou até preocupada, porque sabia que se deixasse ele chegar perto, ela já era. O Beryl então começa a pensar em como seria poder usar magia também, porque enfrentar alguém mágico só na espada é difícil demais. E a Lucy só tá começando. Ela convoca mais bolas de fogo atrás do Beryl e ele tem que sair correndo de novo, e a Lucy só tá se divertindo, vendo como ele tá perdido sem saber o que fazer. Afinal é a primeira vez dele enfrentando uma maga, então não dá pra esperar que ele tenha um plano genial. Nisso as bolas de fogo param de cair, e o Beryl tenta usar essa brecha para atacar, mas a Lucy ainda tem uma carta na manga e solta um raio que manda ele voando pra longe. Até agora o Beryl não conseguiu acertar nenhum golpe nela, mas a Lucy também não acertou nenhum nele, e isso tá começando a deixá-la irritada. Ela achou que ia resolver isso muito rápido com seus feitiços simples, mas como o Beryl tá segurando firme, ela decide usar a sua carta final. A Lucy simplesmente invocou um buraco negro, mano. Ele não sabe exatamente o que aquilo faz, mas tem certeza que vai dar ruim se ele avançar. Então ele resolve esperar para ver qual vai ser o próximo movimento dela, mas do nada ela desiste e desfaz a magia. Ela diz que não tem mais sentido continuar se o Beryl consegue manter a calma até diante de um buraco negro. Ela pede desculpas por ter exagerado e sugere encerrar ali mesmo. Nisso, o nosso Beryl só consegue agradecer mentalmente por não precisar continuar a briga, porque enfrentar essa guria aí dava um nervoso danado. E só por curiosidade, ele pergunta o que teria acontecido se ela tivesse lançado o feitiço. E a Lucy explica que teoricamente o feitiço teria despedaçado o corpo do nosso prota. Mas agora ela entende porque a Face admira tanto o Beryl. Qualquer pessoa normal já teria desmaiado só de ver aquela magia. E essa foi a primeira vez que ela enfrentou um espadachim que conseguiu aguentar tanto assim. Nisso ela pede desculpas por ter forçado ele a lutar do nada e convida o Beryl para visitar a instituição de magia depois, dizendo que vai compensar toda a confusão que causou. E mais tarde naquele dia, o nosso prota vai para o salão de treinamento como de costume, para dar aula para os alunos. E no intervalo ele acaba cruzando com a Face no corredor. Ela tá lá para entregar umas poções de cura em nome da instituição de magia e oferece uma para ele também. O Beryl tenta recusar, já que essas poções são bem caras, mas a Face diz que essa é de graça. É o jeito dela pedir desculpas pelo que rolou com a Lucy mais cedo. Nisso a Lucy aparece e avisa o Beryl que chegou um pedido especial para ele. Curioso, ele acompanha a Lucy até uma sala onde os dois se encontram com Serena. Ela explica que o pessoal da Guilda dos Aventureiros quer contratar o nosso prota para treinar os novatos antes da primeira descida deles numa dungeon. E só de ouvir novos aventureiros, o nosso prota já começa a lembrar dos velhos tempos, quando ele mesmo queria ser um. Afinal, os
itens das dungeons são valiosos demais, mas no primeiro dia dele ele acabou apanhando feio dos monstros e voltou correndo pra casa desistindo da ideia. E ele conta pras duas que acha que essa vida de aventureiro é muito perigosa, mas é justamente por isso que chamaram ele. Eles precisam de alguém com a cabeça no lugar para treinar os iniciantes. Já tá todo mundo preparado e não vai atrapalhar o trabalho dele como instrutor especial. Não tem nenhum empecilho, só falta o nosso prota aceitar. E então a Serena chama ele para ir até a guilda conversar com o mestre da guilda pessoalmente. A guilda é bem pertinho, então eles vão direto pra lá. Quando chegam, entram no escritório do mestre da guilda e, para a surpresa do Beryl, quem tá lá esperando no sofá é a Lucy. Ela ficou sabendo da proposta e, como ela é amiga do mestre da guilda, ela deu um jeito de aparecer rapidinho para rever o Beryl. O mestre Nidus se apresenta e diz que depois de tudo que ouviu de Serena e da Lucy, tem certeza de que escolheu a pessoa certa pro trabalho. O Beryl até tenta lembrar o Nidus de que ainda não aceitou nada, mas ele nem liga. Ele só aponta pro seu assistente e fala que o Beryl pode acertar os detalhes com ele. Só que antes de qualquer coisa, o Megan quer esclarecer uma dúvida. Ele pergunta se o Beryl tem alguma experiência como aventureiro e ele responde que não. O Megan então começa a questionar se o Beryl é realmente o cara certo pra treinar os novatos. Por dentro, o nosso prota até comemora. Vai que agora ele escapa dessa. Mas o comentário do Megan deixa a Serena e a Lucy super irritadas, já que elas tinham falado bem do Beryl. Com todo respeito, ele diz que só quer garantir a segurança dos novatos, especialmente porque andaram rolando uns relatos estranhos sobre o comportamento dos monstros ultimamente. Nisso, Nidus entende a preocupação e pergunta o que o Beryl teria de fazer para conquistar a confiança do Megan. A resposta é que se o Beryl conseguir vencer a Serena, que é de ranking negro, numa luta, ele prova que é qualificado para ser instrutor. Parece simples, não é mesmo? E a Serena topa na hora, para o desespero do Beryl. E não demora muito e os dois já estão no campo de treinamento com uma multidão em volta esperando para ver a tal Serena lendária em ação. E ela também tá animada, afinal ela vai ter a chance de lutar de novo com o mestre dela. Lá no passado, quando a Serena era só uma garotinha, ela tava numa caravana com os pais. No meio do caminho eles foram atacados por uma fera que destruiu a carroça toda. E no desespero os pais dela jogaram a menina num penhasco para salvá-la. Ela foi a única que sobreviveu naquele dia e quando ela acordou o Beryl tava lá, de pé ao lado dela. Ele levou a Serena para casa, cuidou dos ferimentos e assim que ela melhorou um pouco, ele começou a conversar com ela. Mas quando ele perguntou dos pais, ela teve uma crise de pânico, então o nosso prota só falou para ela descansar mais um pouco até se sentir melhor. Como a Serena não tinha para onde ir, o Beryl resolveu conversar com os pais dele para ver se ela podia ficar com eles até arrumarem um lar novo. E eles toparam na hora, e desde então a Serena passou a fazer parte da família. No dia de manhã, ela viu o nosso prota treinando com a espada e ficou super interessada. Ele percebeu o olhar curioso e chamou ela para treinar junto. E a partir daí, sempre que podia, a Serena tava lá treinando com ele. Enquanto ele ensinava os fundamentos da espada, os dois foram criando um laço forte. Com o tempo, a Serena foi ficando mais aberta. Um dia, o Beryl tava indo dar aula no dojo dele e viu a Serena do lado de fora, espada na mão, pronta pro treino. Ele chamou ela para praticar e desde então ela levava os treinos super a sério. Ela teria adorado ficar para sempre com a família do nosso prota, mas um tempo depois apareceu uma família disposta a adotá-la. O Beryl e seus pais acharam que era o melhor para ela e incentivaram a ir. A menina não queria ir embora, mas também não queria atrapalhar o Beryl. Ela então agradeceu tudo o que ele fez por ela e seguiu seu caminho. Anos depois, a Serena já tinha virado uma aventureira de rank ouro e estava em uma missão de escolta quando a caravana dela foi atacada por bandidos. O líder deles era conhecido por ser um espadachim perigosíssimo. Um colega dela até avisou que seria melhor ela tomar cuidado, mas antes mesmo de terminar a frase, a Serena já tinha pulado no meio dos bandidos. Em pouco tempo, todos estavam no chão nocauteados. Ela tinha dois grandes motivos para virar uma aventureira. O primeiro é que ela queria evitar que outras pessoas passassem pelo que ela passou. Segundo, ela queria colocar em prática tudo que o nosso prota tinha ensinado. Agora, 20 anos depois, ela finalmente tem a chance de lutar com o mestre de novo e mostrar o quanto ela evoluiu. O nosso prota não tá exatamente animado com esse duelo, mas ele vê o quanto a Serena tá empolgada. Então, como um bom mestre, ele sabe que precisa dar uma luta à altura. Assim que o duelo começa, a Serena parte com tudo pra cima dele, desferindo uma sequência frenética de golpes. Ela tá rápida demais, mas o Beryl ainda consegue acompanhar e impedir qualquer golpe de acertar. E a Serena tá radiante, fazia tempo que ela não podia lutar com tudo, sem medo de machucar alguém. E o nosso prota tá impressionado com o quanto ela cresceu. Dá pra ver que ela treinou muito para chegar nesse nível, mas ele
ele percebe uma falha. Os ataques com a mão esquerda dela ainda são meio duros. Aproveitando isso, ele consegue enfiar a espada no cabo dela e desarmá-la. A Serena tenta reagir com outra espada, mas o Beryl dá uma rasteira e aponta a lâmina pro pescoço dela, enquanto ela tá caída no chão. Novamente, a vitória do nosso prota. A galera então desce pra parabenizar ele, e o Megan até pede desculpas por ter duvidado das habilidades dele, mas o Beryl leva numa boa e diz que é normal ter dúvidas sobre um professor que você nunca viu em ação. E agora que tá tudo numa boa, nada impede o nosso prota de virar um instrutor oficial. No dia seguinte, o Beryl se encontra com os novos alunos aventureiros na frente de uma dungeon. Os nomes deles são Pora, Nidri e Sarikatis. Que bosta, mano. Quando eles entram na dungeon, a Sarikatis, que é a da magia, avisa que os monstros estão logo à frente. Todo mundo então já se prepara pra luta. E o nosso prota e a Serena estão só de supervisão, para garantir que ninguém se machuque. E os alunos então enfrentam goblins e vencem rapidinhos. Eles seguem explorando, e no final eles conseguem concluir a dungeon sem nenhum problema. De volta à entrada, o treino tá praticamente completo, mas o nosso prota acha meio estranho o lugar e estar tão vazio de monstros. E é aí que, bem na hora que o Pora tá quase saindo da dungeon, o relógio mágico de Sarakatis detecta algo tão perigoso que quebra na hora. O Beryl grita para Pora parar, mas já é tarde demais. O moleque foi pego. O Pora ainda tá vivo, mas tá ferido e precisa de ajuda urgente. Só que o nosso prota e a Serena não podem fazer nada até derrubarem a criatura que apareceu, e isso vai ser bem complicado. O monstro é uma criatura designada como alvo especial, chamada Enographa. Ele é tão forte que nem os melhores aventureiros teriam chance contra ele, mas os dois não têm escolha, eles vão ter que encarar a fera. O Beryl realmente se arrependeu por ter topado essa missão, mas pelo menos ele tinha a Serena do lado, e como ela é uma aventureira de rank preto, ela devia dar conta do grifo numa boa. Enquanto isso, o plano do Beryl era correr para ajudar o Pança, só que quando ele esticou a mão para pedir uma poção de cura, a Serena apareceu do nada, agarrou ele e avisou que ela mesma ia ajudar o Pança. E o Beryl nem teve tempo de reagir, o grifo pulou em cima dele de repente. Sem escolha, ele rolou pro lado e se preparou para a briga. O grifo tentou acertar ele com as garras, mas o nosso prota rebateu os golpes com a espada como um aventureiro mestre. Ele viu uma abertura e foi direto nas pernas do bicho. Pena que as escamas eram duras como pedra e o golpe não fez nem cócegas. Agora ele estava preso só na defesa, mas ele precisava aguentar firme para dar tempo da Serena salvar o Pança. Só que num vacilo, enquanto olhava para Serena, ele quase virou comida de grifo. Ainda bem que conseguiu bloquear o ataque a tempo, embora tenha levado um corte feio. Ele sabia que tinha que dar um jeito de derrubar a fera rápido, antes que acabasse em pedaços. Normalmente o Beryl focaria nos ataques na cabeça do monstro, mas como esse grifo também cuspia fogo, ir de frente seria suicídio. Então ele resolveu atacar pela lateral, mas o grifo sacou a jogada e mandou uma rabada certeira. Mesmo assim, o nosso prota se recuperou rápido e num golpe só ele decepou o rabo do bicho. O grifo pirou de vez e lançou uma bola de fogo enorme pra cima dele, forçando o nosso prota a pular pra trás. Ele já sabia que o bicho ia ficar furioso sem o rabo, mas não esperava que o grifo fosse avançar feito um trem desgovernado. O grifo acertou o Beryl em cheio, mas por incrível que pareça ele aguentou firme. O Beryl então se reposicionou, esperando a crise de fúria passar, e enquanto o nosso prota ainda se segurava nas costas do monstro, o grifo levantou o voo, e de uma altura dessas, uma queda seria fatal. Então o nosso prota agarrou com tudo, o que só deixou o bicho mais irritado. Depois de subir um bom tanto, o grifo desceu feito um meteoro, e o Beryl aproveitou para se jogar, mas agora a fera estava completamente descontrolada. Ela usou magia para transformar o chão em lava, obrigando o Beryl a pular para uma pedra para não virar churrasco. Só que o problema não era só ele, a lava também estava invadindo as cavernas e ameaçava os garotos lá dentro. Ouvindo os gritos de socorro, o Beryl esqueceu o próprio pescoço e saiu correndo pela lava para atacar. Por sorte, as botas dele seguravam o calor, pelo menos por enquanto. Ele enfrentava o grifo, mas o corpo do monstro era praticamente impenetrável, e para piorar, o grifo começou a disparar mais bolas de fogo. No meio dessa correria sobre a lava incandescente, uma explosão lançou o nosso prota para cima, e foi aí que ele viu uma oportunidade. Ele cravou a espada direto no olho do grifo. A criatura urrava de dor, derrubando o Beryl para longe. Pelo menos agora o grifo não enxergava mais, já que a espada ficou enfiada no olho. Foi então que algo chamou a atenção do grifo. A Serena, saltando de um penhasco com as lâminas em punho, despencou em cima dele e o derrubou
derrubou com tudo. Antes que o grifo pudesse reagir, ela cortou o pescoço do bicho e finalizou a luta de vez. A Serena viu a espada quebrada do nosso prota cravada no grifo e pediu desculpas. Afinal, se ela tivesse ajudado antes, ele não teria passado por tanto sufoco. Mas o Brerio disse pra ela não se preocupar com isso. Pra sorte de todo mundo, os garotos conseguiram sair da caverna e, embora tremendo de medo, eles estavam inteiros. Depois disso, o grupo voltou pra guilda pra relatar tudo pro mestre da guilda, que ficou de boca aberta ao saber que o nosso prota e a Serena derrotaram um monstro nomeado. A Serena ainda comentou que se não fosse pela ajuda do nosso prota, ela teria virado almoço do grifo. O Berio tentou dizer que quem deu o golpe final foi a Serena, mas ela não queria nem saber desse crédito. O mestre da guilda elogiou o Berio e disse que ia recompensá-lo algum dia. Até perguntou se ele queria virar aventureiro, mas o nosso prota recusou na hora. Mais tarde, ele e a Serena saíram pra tomar um ar e ela pediu desculpas de novo, dizendo que ele só se meteu nessa confusão porque ela andava falando pros outros o quanto ele era forte. O Berio respondeu que não se importava, mesmo achando que não merecia toda aquela bajulação, mas a Serena garantiu que ele foi incrível e que ficou feliz de ter lutado ao lado dele numa batalha de vida ou morte. O Berio agradeceu também, dizendo que as decisões da Serena foram perfeitas e salvaram a vida de todos. Ela ficou toda sem graça, mas o Berio insistiu. Ela realmente virou uma aventureira incrível. No dia seguinte, o Berio acordou cedo para resolver o problema da espada quebrada, mas como não conhecia a cidade direito, ele pediu ajuda pra Karumi, e ela topou na hora, já que também precisava ir numa ferraria. A Lúcia decidiu ir junto, claro, não porque ela tava com ciúmes, não é mesmo? Ela alegou que ajudar o Berio a escolher uma espada era importante, mas na real ela só não queria perder mais uma chance de ficar perto dele. Quando eles chegaram na ferraria, o dono reconheceu a Karumi e também ficou em choque ao ver o Berio. Afinal, Balder era um dos alunos dele de antigamente, mais um. E se você está se perguntando, sim, o Balder é mais velho que o Berio. Na real, ele foi o aluno mais velho que o Berio já treinou, e o motivo dele ter ido pro dojo do Berio era simples. Ele achava que aprender a lutar com a espada ia ser essencial para virar um bom ferreiro. Mesmo assim, o cara levava as aulas super a sério, e pelo visto deu certo, porque agora ele é um ferreiro de verdade. Como todo mundo já tá ali, o Balder pergunta o que pode fazer por eles. A Karumi é a primeira e fala que precisa de um trato na espada curta dela. O Balder diz que é pra mostrar a espada. A Karumi entrega e ele dá aquela olhada séria, mas logo eles soltam: não tem muito o que fazer aqui não, minha filha, porque você detonou a espada. A Lúcia acha estranha, porque a Karumi sempre foi cuidadosa nos treinos. O Balder vira pra Karumi e pergunta como ela sente a espada na mão. Pensativa, ela fala que parece bem leve, e na hora o Balder e o Berio já entendem tudo. Se você nem sente o peso da sua arma, não vai conseguir usá-la direito. E então chegou a hora de achar uma nova espada pra ela. O Berio sugere uma espada de duas mãos. Apesar de pequena, a Karumi já é bem forte, então o peso não seria um problema. Ela segura a arma e é bem mais pesada do que ela tá acostumada, mas ainda assim ela consegue manejar. No fim, ela curte e decide levar. Afinal, se o Berio recomendou, deve ser boa. E agora que a Karumi resolveu as coisas dela, o Berio começa a procurar uma espada pra ele na coleção do Balder. Enquanto isso, a Serena chega carregando um saco gigante. E é claro, na hora que a Lúcia e a Serena se encaram, elas já começam a treta de sempre. Mas o nosso prota muda de assunto rápido e pergunta o que a Serena veio fazer. Ela então explica que tem um pedido especial pro Balder. Ela larga o saco na mesa e revela que é a perna do grifo que eles derrotaram. Ela queria transformar aquilo numa espada longa. O Balder fica todo empolgado, porque ele nunca tinha feito uma espada de um monstro nomeado. Mas ele logo estranha também. A Serena sempre usou duas lâminas. Então ela explica, ela quer dar essa espada pro nosso prota. Claro que o Berio fica todo sem jeito e diz que ela devia ficar com isso, já que ela deu o golpe final. Mas a Serena insiste, ela quer agradecer por ele ter perdido a espada no combate. Nisso, Balder já se mete e fala pro nosso prota aceitar logo, não por estar do lado da Serena, mas porque ele tá doido pra tentar fazer essa espada épica. Nisso, Berio acaba cedendo, mas já tá vendo pela cara do Balder que vem loucura por aí. Ele pede pra não fazer nada muito esquisito, e o Balder promete, mas o Berio continua desconfiado. O Balder fala que vai precisar de uma semana pra terminar a espada, e o Berio topa de boa. Mais tarde, o Berio tá voltando pra casa de boa, quando ele vê uma criancinha vindo na direção dele. Ele nem dá muita bola, mas quando eles cruzam o caminho, ela tenta enfiar a mão no casaco dele pra roubar grana. O Berio pega o braço dela antes que ela fuja, mas aí a garotinha solta magia de fogo na cara dele pra se soltar. O plano dela dá certo, e ela foge correndo noite adentro. Ela entra num prédio todo largado, cheios de homens jogando. Quando ela passa por eles, entrega o dinheiro que conseguiu roubar, mas os caras ficam insatisfeitos e reclamam que ela não trouxe o suficiente. O chefe deles manda todo
todo mundo calar a boca, dizendo que a Miyu jamais faria isso de propósito. Ela mantém a cara fechada e a cabeça baixa, mas sabe muito bem que Harali pode ter consequências pesadas. Só que dessa vez ela percebe que cometeu um erro feio. No desespero de fugir do Beryl, ela deixou cair o anel dela, e agora o nosso prota acabou de encontrar o anel. No dia seguinte, no salão de treinamento, a Karune ainda tá praticando com a sua nova espada gigante, enquanto Helmet trocava golpes com o Beryl do outro lado. Até agora, ele não tinha conseguido acertar nenhum ataque no Beryl. Então, numa última tentativa, o Helmet finge um golpe por cima e tenta acertar o abdômen. O Beryl até se impressiona com a estratégia, mas consegue contra-atacar com facilidade, e o Helmet perde de novo. Ele agradece a lição e o Beryl elogia o progresso rápido que ele teve. O golpe foi quase perfeito, só não foi o suficiente para superar os reflexos dele. Logo depois, o Helmet olha para Karune e comenta que é preciso coragem para mudar de arma do nada como ela fez, mas ela tem potencial e é importante que a Ordem dos Cavaleiros fique mais forte, já que eles estão se preparando para encarar um grupo de ladrões chamado Mão Negra do Crepúsculo. O Helmet até brinca que o Beryl poderia derrotar os ladrões sozinho, mas diz que não quer incomodar ele com o trabalho chato. Mas o nosso prota, é claro, não tem interesse nenhum em sair lutando por aí. Ele nunca combateu criminosos e não pretende começar agora. Mas aí ele lembra do anel que pegou do batedor de carteiras no dia anterior e pensa que aquilo poderia ajudar na investigação. E assim que a Karune vê o anel na mão dele, ela acha que ele vai dar de presente pra alguém e o Helmet concorda. O Beryl tenta explicar que não é um presente, mas a Karune manda logo. Se for pedir a Lucy em casamento, ele vai precisar de um anel maior, porque esse aí só cabe em criança. O nosso prota não entende de onde ela tirou essa ideia aí, mas finalmente consegue explicar que foi alvo de uma batedora de carteira. Ele conseguiu segurar a mão dela antes que ela roubasse algo, mas ela fugiu usando magia de fogo, o que acabou assustando ele. E a Karune acha isso muito estranho. Se a garota sabe usar magia, então por que ela tá roubando? Quem tem talento mágico entra de graça no Instituto de Magia e ainda ganha moradia e comida. O Helmet então sugere que talvez ela tenha usado um acessório mágico, mas de qualquer forma pergunta o que o Beryl vai fazer com o anel. O Beryl diz que não quer ficar com ele. Ué, só joga fora. E como provavelmente foi roubado, ele quer devolvê-lo ao dono. O Helmet então diz pra ele deixar o anel na recepção da Ordem dos Cavaleiros, e é isso que o nosso prota faz. Enquanto passeia pela cidade, o nosso prota decide dar uma olhada no mercado imobiliário, já que não dá pra morar em uma pousada pra sempre, mas os preços quase matam ele de susto. Ele até tem dinheiro suficiente com o salário da Ordem, mas ainda assim é muito caro. Então ele percebe uma garota por perto, meio perdida, e vai ver se pode ajudar. Quando ele se aproxima, ele percebe que é justamente a garota que tentou roubar ele na noite anterior. Ele pergunta se ela tá procurando um anel, e assim que menciona isso, ela parte pra cima dele, achando que o cara roubou. O Beryl então pede pra ela se acalmar, ele não quer causar um escândalo. Primeiro, ele diz que deixou o anel na recepção da Ordem, então não está mais com ele. Segundo, ela não pode simplesmente entrar lá e pegar. Então ele pergunta: se você roubou o anel, por que você quer tanto recuperá-lo? E ela diz que não roubou, e pro Beryl isso já basta. Ele diz pra ela ir com ele até lá, assim ele pode ajudar a recuperar. A Miyu fica desconfiada, mas ele explica que se ela for sozinha vai ser difícil provar que o anel é dela, mas se ele estiver junto tudo fica mais fácil. Chegando na sede da Ordem, o Beryl pega o anel de volta, mas antes de entregar ele diz que quer conversar com ela. Nesse momento a Lucy aparece, e ao ver os dois discutindo, a primeira coisa que passa na cabeça dela é que a Miyu deve ser uma filha secreta do Beryl, e ele nega na hora. Nisso todos entram pra ele explicar a situação. Agora que a Lucy entende o que aconteceu, ela pergunta o que o Beryl quer fazer com a Miyu. Como cavaleira, o certo seria prender a menina por roubo, mas o nosso prota não quer prejudicá-la. Ele pergunta se ela vai parar de roubar, caso ele deixe ela ir, mas a mina não responde, ela só pede o anel de volta. Claramente ela não pretende parar, mas o fato de não mentir mostra que tem um lado honesto. A Lucy então lembra que a Miyu usou magia contra o Beryl e pergunta se ela usou algum tipo de item mágico ou se foi natural. A Miyu diz que foi ela mesma. Então a Lucy explica que se ela tem esse talento, o reino pode cuidar dela, não precisa roubar para sobreviver. Nisso a Miyu começa a se abrir um pouco e diz que precisa pagar 5 milhões de Dalk para um cara. O chefe dela prometeu que se ela conseguir essa grana, ele vai usar magia para trazer a irmã dela de volta à vida. Mas como ela não tem tempo de vida para juntar esse dinheiro de forma honesta, ela acabou entrando pro crime. O Beryl percebe na hora. Esse chefe só pode
estar mentindo pra ela. Trazer alguém de volta à vida, isso não existe. Mas honestamente, ela não acreditaria se ele dissesse isso agora. Foi então que a Lúcia resolveu sair por um momento. Ela tinha algo que precisava verificar. Enquanto isso, o Beryl e a Miu ficam sozinhos. O nosso prota, tentando quebrar o gelo, perguntou se ela queria comer uns biscoitos. A Miu recusou, mas dava pra ver na cara dela que ela tava com fome. Então ele achou que seria uma boa ideia pegar alguma coisa pra ela. Ele saiu por um instante e voltou com um pão. E assim que ele entregou pra Miu, ela começou a devorar o pão sem nem pensar duas vezes. E o nosso prota acabou ficando feliz por ter encontrado com ela hoje. Desde que viu aquela expressão triste no rosto dela ontem, ele vinha se preocupando. Poder ajudar, mesmo que um pouquinho, já deixava o dia dele bem melhor. Mas ele também percebeu que já tinha prendido a Miu ali por tempo demais. Então ele devolveu o anel dela. Agora que conseguiu o que veio buscar, a Miu se despediu, dizendo que já ia embora. Só que antes mesmo de ela alcançar a porta, a Lúcia entrou sem avisar. A Lúcia contou pra ela sobre o potencial mágico da Miu. Nisso a Lúcia se apresentou como chefe da corporação mágica e fez um convite pra Miu se juntar ao Instituto de Magia. Ela disse que qualquer usuário de magia é sempre bem-vindo, mas a Miu recusou, explicando que assim não conseguiria juntar os 5 milhões de Dalk. Curiosa, a Lúcia quis saber o motivo de tanto dinheiro, e a Miu então revelou que pretendia pagar um mago pra trazer a sua irmã de volta à vida. Mas mal ela terminou de falar e a Lúcia já avisou que ela estava sendo enganada. Magia de ressurreição não existe. Mesmo assim, a Miu insistiu, dizendo que viu com os próprios olhos. Pelo menos era o que ela acreditava, porque no flashback dela, o mago até conseguiu fazer o corpo da irmã dela se mexer um pouco. Mas a Miu estava tão abalada na época que acreditou de cara que aquilo era ressurreição de verdade. O mago, claro, falou que para completar o processo custaria 5 milhões de Dalk. Desde então, a Miu vem vivendo de pequenos furtos para juntar grana. A Lucy ficou com pena de ver que a Miu caiu numa armadilha dessas, mas deixou claro que de verdade não existe essa magia de ressurreição. Nisso a Miu acusou a Lucy de estar mentindo, mas a Lucy não é qualquer uma. Ela é uma maga respeitada, estudando magia há séculos. Se ressurreição fosse real, ela saberia, muito antes de um charlatão qualquer espalhar isso por aí. Nesse ponto, a Miu começou a desconfiar que foi enganada. A Lucy então perguntou o nome desse mago safado que contou essa história. A Miu quis saber o motivo da pergunta, e a Lucy respondeu que queria ir atrás desse safado e encarar a verdade de frente. Se por acaso ele estiver falando a verdade, a Lucy prometeu que vai pagar do próprio bolso 5 milhões para reviver a irmã da Miu. Mas se esse safado estiver mentindo, então ele desrespeitou a alma da irmã da Miu, e isso a Lucy não vai deixar batido. Foi aí que a Miu contou o nome dele, Twilight, o mesmo nome do líder dos ladrões do Crepúsculo. A Lucy então pede pra Miu levá-la até esse safado agora mesmo. A Lúcia também quer ir junto, mas como ela é uma cavaleira, chamaria muita atenção. Então ela pede pro nosso prota acompanhar as duas. Logo, eles chegam na entrada do esconderijo do Twilight, e o Beryl fica surpreso ao ver que um covil de ladrões fica bem ao lado da estrada principal. Sem enrolar, a Lúcia arrebenta a porta da frente com um feitiço, e na mesma hora um grupo de ladrões aparece. Um deles tenta agarrar a Lucy, mas ela não está com paciência para lidar com esse tipo de gente. Ela simplesmente lança o cara longe com um feitiço e pede pro nosso prota cuidar do resto, enquanto ela vai atrás do Twilight. Os bandidos então reconhecem a Miu atrás do Beryl e percebem que foi ela que dedurou o grupo. Um deles então tenta atacá-la, mas o nosso prota acerta o pescoço do cara com a espada de madeira. Pode não ter sido letal, mas isso doeu pra caramba, o suficiente pra fazer os outros pensarem duas vezes. Enquanto o Beryl enfrenta os caras no andar de cima, a Lucy desce até o porão pra encarar o Twilight. Assim que ele vê ela, ele usa um acessório mágico para lançar bolas de gelo sobre ela, mas a Lucy é uma maga experiente e isso não é nada pra ela. Ela simplesmente derrete o gelo e segue em frente. O Twilight ainda tem mais truques e usa telecinese para levantar a Lucy no ar. Nesse momento, ela percebe que foi assim que ele enganou a Miu. O Twilight então admite que usou telecinese para mover o corpo da irmã dela, fingindo que era necromancia, e ainda acha muito engraçado o fato da Miu ter acreditado que ele poderia reviver alguém. Nisso, ele se prepara para lançar mais uma bola de fogo em Lucy, mas ela já perdeu a paciência. Ela simplesmente lança um feitiço de vento direto nele e apaga o sujeito com uma rajada de pressão. Lá em cima, o Beryl acaba de derrotar quase todos os bandidos, mas um deles levanta a cabeça e começa a acusar a Miu de ser uma ingrata, depois de tudo que o Twilight
Twilight fez por ela. E isso irrita o nosso prota, que acerta de novo o pescoço do cara e apaga ele também. Logo depois, a Lucy sai do porão carregando Twilight e manda ele contar a verdade pra Miu, se ele não quiser levar outra rajada de vento. O Twilight finalmente confessa que mentiu sobre a magia de ressurreição, e a Miu fica devastada com a revelação. Agora ela entende que a sua irmã se foi de verdade. Mais tarde, todos os safados ladrões são colocados em uma carroça, prontos para serem levados para a prisão. A Lucy agradece o Beryl e a Lucy pela ajuda, mas diz que a investigação ainda não acabou. Aqueles acessórios mágicos que o Twilight usavam eram poderosos demais para alguém como ele. Ou seja, tem alguém por trás disso tudo, e eles precisam descobrir quem é. Enquanto Twilight e os outros são levados embora, um homem encapuzado observa tudo das sombras. Ele estende a mão em direção à carroça e o corpo de Twilight começa a brilhar por dentro, até que ele morre de forma dolorosa. O homem encapuzado depois vai até o seu chefe para informar que o Twilight foi silenciado com sucesso, graças ao dispositivo mágico que implantaram nele. Agora não há risco dos seus planos vazarem. O Papa fica satisfeito com a notícia, pois pretende usar os cadáveres que Twilight reuniu para recriar um milagre com as próprias mãos, e ele não vai deixar nada atrapalhar isso. E o que será que o nosso plot é sua gangue vai fazer quando eu descobrir isso, hein? Descubra no próximo episódio, mano, porque esse foi o resumo do episódio 5, e se você gostou, você já sabe, né? Deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e, é claro, né, se possível, hype o vídeo aí, mano. Tamo junto e lembre-se, o Dress Animes ama você.